Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Naum era natural da cidade de Ecós, cuja localização é desconhecida, mas o estudioso tem colocado em lugares variados. Existem pelo menos 4 opiniões diferentes sobre a localização da cidade. De qualquer forma, parece que o profeta pertencia ao reino do sul, Judá. Sua mensagem é monotemática e destina unicamente à cidade de Nínive, capital do Império Assírio e grande metrópole da antiguidade. O seu livro forma uma sequência com o de Jonas. O arrependimento no tempo de Jonas adiou o juízo de Deus, pois aproximadamente um século. A profecia de Naum pode ser dada entre a destruição de Tebas ou No Naum, capítulo 3, versículo 8, por Assurbanipal em 666 a.C., e a captura de Nínive pelos babilônios e os seus aliados em 612 a.C. O estilo de Naum é da poesia lírica de mais alta qualidade, que alguns têm considerado como o mais apaixonado de todos os profetas. Todos têm de concordar que suas mensagens são vivas e impetuosas. Naum começa sua mensagem fazendo uma referência ao caráter de Deus. Dizer que ele era tardio em irar-se, mas grande em força e ocupado num tempo inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. Era uma forma de relacionar o caráter dele, o julgamento que viria sobre Nínive. Sua predição quanto ao destino da cidade é exata. Cumpriu-se literalmente sobre a capital. A Síria, Deus transformaria aquela cidade em ruína e acabaria de uma vez com o lugar de Nínive. Naum, capítulo 1, versículo 8. Não há cura para suas feridas, sua chaga é mortal. Capítulo 3, versículo 19. Naum. Curiosamente, a profecia bíblica vai falar de rios e de inundação. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, o profeta afirma que o Senhor destruiria Nínive com uma inundação transbordante. E na referência, Naum, capítulo 2, versículo 6, ele diz: as portas do rio se abrem e o palácio se derrete, cumprindo-se exatamente essa predição no ano 612 a.C. As tropas babilônicas média-cita achavam-se acompanhadas da próxima cidade. Contudo, sem poder entrar, o rei Sichat Viscunha e seu sentido de invencibilidade branqueteava-se com seus principais, comendo e embriagando-se, ignorando completamente a palavra do profeta que anos antes havia decretado, pois ainda que ele se entrelace com os espinhos e sature de vinho com bêbados, serão inteiramente consumidos como palha. Naum, capítulo 1, versículo 10. Na própria cidade de Nínive havia um provérbio que dizia: nenhum inimigo jamais tomará Nimes, um dos seus nomes, de surpresa, e menos que o rio se torne o primeiro inimigo da cidade, Sardanápalo. Então o general considerou que isso jamais aconteceria. Todavia, a mão divina estava mais uma vez na história para ditar seus rumos. Forte chuva fizeram o rio transbordar de forma e com tal força que desmoronou boa parte do muro e inundou a parte da cidade. Os muros estavam quedados e as brechas foram abertas e o inimigo agora invadia Nínive. Sobre ela pesava o martelo da palavra divina, e as tuas tropas no meio de ti são como mulheres à porta da tua terra. Estão de todos abertos, e teu inimigo, o fogo consome seu palácio. Capítulo 3, versículo 13. O rei entrou em um pânico, perdeu toda a esperança e ordenou que seus bens reais, bem como suas concubinas e servos, fosse colocado numa área do palácio, e lacrando-o, pôs fogo nele, e o destruiu totalmente. Cumpria-se a profecia, o golpe definitivo fora dado sobre a Assíria, com a espada de Deus. Nunca mais haveria de se levantar, não pôde escapar da ordenação divina. O fogo ali te consumirá, e a espada te examinará, e como gafanhoto te consumirá. Naum 3, versículo 15. Ao escavar aquela ruína, aproximadamente 25 séculos depois, Lardim pode contemplar as cinzas deixadas pelo incêndio que destruiu a cidade.
Era mesmo difícil de crer que ali havia a grande cidade de Nínive, com inúmeros palácios, templos, casas, estátuas, sede de um grande império, dominador de todos os crescentes férteis. O arqueólogo inglês, após desvendar toda a história soterrada, podia mais do que qualquer homem entender a serenidade da mensagem divina por intermédio do profeta Naum, o Eucosita. Glória a Deus, aleluia. Aqui, fala aqui em Naum capítulo 3, versículo 1 que diz: Pobre Nínive, cidade de sangue, cheia de mentira, carregada de roubos. Ouça, escute o estalar dos chicotes e o barulho dos carros de guerra, avançando contra ela. O estrondo das rodas, o ruído ritmado dos cascos dos cavalos e o choque dos carros correndo loucamente pela sua cidade. Veja as espadas brilhantes e a lança faiscantes nos braços, erguidos do soldado da cavalaria. Os corpos, montões de cadáveres em toda parte. Os vivos tropeçam nos mortos, levantam-se e caem novamente. Tudo isso acontece porque Nínive se vendeu aos inimigos de Deus, a bela e infiel cidade, dona de encantamento mortais, seduzida nas nações com sua beleza. Depois as ensinava a adorar seus falsos deuses, enfeitiçando as pessoas em toda parte. Não é à toa que me levantei contra você, disse o Senhor do Exército. Agora toda a terra verá a sua nudez e a sua vergonha. Eu cobrirei de sujeira e mostrarei ao mundo como você é desprezível. Todos os que vivem a cidade fugirão, cheios de horror. Nínive foi completamente destruída. Mas ninguém ficará triste com o que aconteceu a você, ninguém mesmo, porque caso você é melhor que a Tebas, situada junto ao Nilo, protegida de todos os lados pelos braços do rio, a Etiópia e toda a terra do Egito era aliada da terra de Tebas, que podia depender delas para uma ajuda constante, bem como de Put e de Líbias. Apesar de tudo isso, Tebas foi conquistado a seu habitante, foram levados como escravos. Seus filhos foram mortos, lançados violentamente contra as pedras das ruas. Os soldados assírios tiraram a sorte para ver quem ficava com as pessoas importantes como escravos. Todos os líderes de Tebas foram acorrentados. Nínive também vai tropeçar como um bêbado e vai esconder do inimigo cheio de medo, e todas as suas fortalezas cairão, serão devoradas como os primeiros figos maduros que caem na boca dos que sacodem as árvores. Seus soldados ficarão fracos e indefesos, como mulheres, os portões da sua terra serão inteiramente abertos, e os inimigos, e depois disso, totalmente queimados. Prepare-se para o cerco, junte as águas, reforce as fortalezas, faça bastante tijolo para consertar os muros, cave buracos, amasse os barros e coloque massa nas formas. Mas no meio dos preparativos, o fogo vai devorar vocês, e a espada os matará. O inimigo o consumirá como o gafanhoto faz com tudo que está à sua frente. Não há jeito de resistir, mesmo que vocês se multipliquem como insetos. Os negociantes tão numerosos quanto as estrelas do céu, encherão sua cidade de riqueza incontáveis. Mas os seus inimigos avançam em bando como gafanhotos e levarão consigo toda a riqueza, seus príncipes e generais, e amontou feito gafanhoto na cerca da planta durante o frio, mas todos voarão e desaparecerão, sem deixar um sinal, como faz os gafanhotos quando o sol se levanta e esquenta a terra. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, meu Pai, abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, nossa casa, nossa família, Senhor Deus. Livra-nós de todo perigo, de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.